Olá a todos, meu nome é Márcio Vilas Boas, sou aluno do curso de Ciência da Computação na UFLA e hoje irei apresentar para vocês o meu circuito somador-subtrator de 6 bits. Ele é um trabalho da disciplina de Projeto de Circuitos Lógicos, que é Mata 38, e foi solicitado pelo professor Luciano Santana. O projeto é basicamente um circuito capaz de realizar soma e subtração com números positivos e negativos. Eu optei por organizar o nosso circuito principal de uma forma que ficasse simples e que não ficasse um emaranhado de fios que tornasse difícil a compreensão do que estava acontecendo. Eu criei como se fosse algo para um usuário utilizar. Vamos lá. Primeiro aqui nós temos o sinal do primeiro número, que será isso aqui. O primeiro número, que será um número binário de 6 bits. E será representado no display hexadecimal. Aqui nós teremos a operação, que será a soma ou subtração, o sinal do segundo número e o segundo número. Agora vamos mostrar o nosso projeto em funcionamento. Escolha um número aleatório 6. 6 mais 2 vai ser 8. 6 menos 2 vai ser 4. Menos 6 menos 2 vai ser menos 8. Se eu fizer menos 6 menos 2, vai ser menos 4. Nós podemos alterar esses valores e nós teremos o resultado. Mas acontece uma pequena restrição, nós podemos ver aqui, que é quando o número, o resultado dele ultrapassa os 6 bits e nós não conseguimos representá-lo. Aí acontece o famoso, mas não querido, overflow. Aí, quando o overflow acontece, nós vamos desconsiderar o resultado apresentado no display, pois ele pode estar incorreto. Vamos lá? Agora vamos mostrar como o nosso circuito funciona, como ele foi construído. Eu optei por utilizar vários subcircuitos que eu mostrarei agora. Vamos mostrar primeiro o nosso meio somador. Ele é bem simples, nós vimos em sala de aula. Ele só tem um transporte de saída e não tem um transporte de entrada. E eu o representei dessa forma. Nós temos aqui o somador completo, que já tem o transporte de entrada e tem o transporte de saída. E eu representei dessa forma. Nós vamos utilizar o meio somador e o somador completo para fazermos o complemento de 2. Nós temos aqui um meio somador e 5 somadores completos. O segredo da coisa está nessas portas Shor aqui. Por quê? Quando essa chavezinha está em 0, os números passarão e não acontecerá nada com eles. Eles sairão da mesma forma que entraram. Podemos observar. Só que a porta Shor funciona assim. Se nós temos 0, 0 ou 1, o resultado vai ser 0. E se nós temos 1 ou 0, 0 ou 1, o resultado vai ser 1. Ou seja, quando aqui está 0 e aqui está 0, vai dar 0. E quando nós colocamos 1, vai continuar dando 1. Só que, quando colocamos 1, se a gente colocar 1 aqui, ele vai virar 0 lá. Só que, esse 1 aqui, ele entra no meio somador. Ou seja, o 1 vai somar com esse primeiro bit. E se tiver transporte de saída, ele vai percorrer todo o nosso somador completo. Aqui, como nós só vamos colocar para somar 1 com o nosso primeiro bit, que isso é o conceito de complemento de 2, que é para inverter esses valores e somar 1. Nos outros somadores, nós só vamos colocar o transporte de entrada, que pode ocorrer. E no B, nós colocamos o terra para ser sempre 0. Vamos ver agora o nosso somador-subtrator de 1 bit. Esse somador-subtrator, ele tem uma outra variável, que é M. Ela vai decidir se vai ser soma ou subtração. Nós podemos observar que a soma aqui, o M não interfere em nada. Por quê? Na tabela verdade, a soma e a subtração têm valores iguais. O que muda é o transporte de saída. Aí esse M, junto com a porta Shor, terá a responsabilidade de mudar se vai ser soma ou subtração.
esse circuito foi representado dessa maneira e o complemento de 2 ficou dessa maneira, sendo que aqui será a nossa chavezinha se eu decidir se faz ou não o complemento de 2, certo? Agora nós temos aqui, esse aqui é basicamente o nosso trabalho, que é o somador subtrator de 6 bits. Vamos lá. Aqui nós temos a entrada com 6 bits de A e 6 bits de B. E nós teremos aqui a nossa chavezinha que nós definimos aqui como M. Ela ficará aqui e ela será ligada em todos os somadores subtratores, certo? Aí os nossos números entrarão aqui, o A0 com o B0, o A1 com o B1 e assim sucessivamente. Aí nós vamos ter o seguinte: quando nós obtivermos o resultado, se o MSB for igual a 1, nós vamos fazer o seguinte: ativará o complemento de 2 e esse 1 sairá para ser o sinal. Se não for 1, vai passar direto e o sinal vai ser 0, que representará o sinal positivo. Aqui no transporte de saída do penúltimo e no transporte de saída nosso último somador subtrator, nós vamos colocar uma porta SHO, que vai indicar o overflow. Por quê? Se nós tivermos 0 e 0 e 1 e 1, não acontece overflow. Se tivermos um transporte de saída no penúltimo somador subtrator ou no último, o overflow acontecerá. Aí eu representei todo esse circuito dessa forma aqui. O número, as entradas virão de A, de B. Aqui definirá se vai ser soma ou subtração. Aqui nós teremos a saída, o sinal e se vai ser overflow. Aí eu peguei essa peça que é a mais importante do nosso circuito. Não que as outras não sejam, porque todas estão encadeadas, mas essa aqui representará um papel muito importante. Eu também fiz um pré-display, que é algo básico, mas foi só para simplificar o nosso circuito principal, que é o seguinte: vai vir um número de 6 bits e dividirá em 6 números de 1 bit, e nós teremos os 4 primeiros para um display e os 2 últimos para outro display, e tem um terra aqui só para completar essas 4 saídas, certo? Agora vamos lá para o circuito principal. Eu coloquei de uma forma simbólica de escolher o sinal para dar sentido a isso, porque quando nós escolhemos que o sinal é negativo, esse sinal ativará o nosso complemento de 2, da mesma forma aqui. E quando escolhemos o sinal da operação, esse sinal vai ativar o nosso circuito aqui, certo? Aí nós teremos o overflow, que indicará aqui o sinal, que indicará esse sinal da saída. O sinal ele foi construído assim: nós temos 5 LEDs, sendo que esses 3 estão sempre ligados por uma constante, e nós temos o seguinte: um NOT e a entrada do sinal. Se for 0, ele vai inverter e vai ativar esses 2 LEDs. Se for 1, nós iremos inverter e vai desligar esses 2 LEDs, mostrando só uma representação do sinal negativo. E aqui nós podemos ver o nosso pré-display. Nós teremos a entrada e que ela se dividirá como nós fizemos aqui. Esse foi foi um trabalho muito proveitoso para mim, porque me permitiu revisar conteúdos que eu já tinha visto, mas de uma forma que eu realmente entendesse, que completasse algumas lacunas que ainda existiam. Obrigado pela atenção e até a próxima.